Bom dia a todos. Vamos agora começar mais uma aula do nosso curso de Direito Empresarial. Na última aula nós paramos no ponto da autonomia do direito comercial. Agora vamos passar ao capítulo 2 do livro do Fábio Ulloa, que ele denomina Regime Jurídico da Livre Iniciativa. No item 1, ele começa falando dos pressupostos constitucionais do regime jurídico comercial. Quer dizer, os requisitos constitucionais, os elementos que a Constituição deve propiciar para que se possa estabelecer um regime jurídico comercial. Ele diz o seguinte, que a Constituição, no artigo 170, estabelece que a atividade econômica compete, em regra, à iniciativa privada, que a atuação do Estado, portanto, só vai se dar na atividade econômica em caráter excepcional, quando houver, por exemplo, um imperativo de segurança nacional ou um relevante interesse coletivo naquela atividade econômica em específico, né? Isso está previsto no artigo 173 da Constituição. E ele diz o seguinte, que ao prescrever uma competência ou uma obrigação, deve-se também conferir os meios do seu exercício. Quer dizer, se a Constituição estabeleceu que compete que a exploração da atividade econômica compete à iniciativa privada, daí se segue que deve haver um regime jurídico que propicie essa exploração da atividade econômica pela iniciativa privada. Então, deve haver um regime jurídico liberal. Os princípios liberais são a liberdade de iniciativa e a liberdade de competição no mercado. E eles são, no Estado brasileiro, complementados pelo freio ao abuso do poder econômico e da concorrência desleal. Então, o regime jurídico comercial é um regime jurídico liberal, quer dizer, que é pautado pela livre iniciativa e pela liberdade de competição, mas que é complementado, né? Que é freado, essa liberdade de iniciativa e essa liberdade de competição encontram limites na necessidade de contenção do abuso do poder econômico e na necessidade de contenção da concorrência desleal. Item 2. Proteção da ordem econômica e da concorrência. Mecanismos de amparo à livre iniciativa e à livre competição. Então, na verdade, esse freio ao abuso do poder econômico e à concorrência desleal, eles não são propriamente limitações à liberdade de iniciativa e de competição, mas são elementos que possibilitam, de fato, a liberdade de iniciativa e a liberdade de competição. Quer dizer, a liberdade de competição deve ser uma competição leal, né? Uma competição que não esteja pautada por fraudes, né? E por elementos, por trapaças, né? Que vão de alguma maneira afetar a rigidez dessa competição. E a livre iniciativa da mesma maneira. Se há uma empresa dominante que exerce de forma abusiva esse domínio, não há liberdade para empreender, né? Então, essa contenção do abuso do poder econômico e da concorrência desleal são elementos que contribuem para a livre iniciativa e a livre competição, e não que a limitam, né? E não seria bem não que a limitam em certa medida, mas que não a prejudicam, né? Mas que, por outro lado, potencializam tanto a liberdade de competição quanto a livre iniciativa, liberdade de iniciativa. No item 2.1, ele trata mais especificamente das infrações à ordem econômica, né? Essas ofensas à livre iniciativa e à liberdade de competição. Como é que isso se materializa no ordenamento jurídico?
Primeiro ele diz que antes essas infrações à ordem econômica eram antes chamadas de abuso do poder econômico, que é a nomenclatura que está sendo utilizada na Constituição, mas depois mudou-se para infrações contra a ordem econômica. Elas estão basicamente previstas na Lei 12.529 de 2011, que é uma lei que no seu artigo 36 exige a conjugação de dois elementos para que se possa falar em infração à ordem econômica. Primeiramente é a finalidade da conduta, né? A conduta, para caracterizar uma infração à ordem econômica, ela deve de alguma maneira prejudicar a livre concorrência, deve visar dominar o mercado relevante de bens ou serviços, deve visar o aumento arbitrário de lucros e deve visar o exercício abusivo da posição dominante no mercado, quer dizer, se prejudicar a livre concorrência, né? Se dominar o mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros ou exercer de forma abusiva a posição dominante, vai estar caracterizada uma infração à ordem econômica mediante a prática de uma das condutas delineadas no artigo 36, parágrafo 3º. Né? Quer dizer, a licitude das condutas descritas no artigo 36, parágrafo 3º, está condicionada a que essas condutas não visem um desses objetivos, né? E há uma ressalva aqui no que toca a esse requisito aqui, dominar mercado relevante de bens ou serviços. A preeminência natural, né, por exemplo, pela competência, né, não caracteriza esse domínio do mercado relevante de bens e serviços para fins de caracterização da infração da ordem econômica, né? Esse domínio deve ser de alguma maneira vamos dizer, um domínio espúrio, um domínio obtido por meio de fraudes e de ilicitudes, né? E não aquele domínio natural da empresa que presta um serviço de fato superior às outras, né? E oferece uma condição melhor do que as outras. Quer dizer, então no caput ele estabelece ali os objetivos, né, que vão de certa forma fazer com que a conduta seja ilícita e com que a conduta caracterize infração à ordem econômica. E no parágrafo 3º ele estabelece uma série de condutas que, se imbuída desses objetivos, caracterizam condutas ilícitas, mas esse rol é um rol meramente exemplificativo, quer dizer, é um rol aberto, né? Mesmo que ele pratique outra conduta que não está ali descrita, mas que tenha um desses objetivos, vai estar caracterizada a infração à ordem econômica. E para a caracterização dessa infração é irrelevante perquirir o ânimo do agente, quer dizer, o elemento subjetivo, se ele agiu com dolo ou com culpa, né? Se a conduta dele acarretar nisso, nesse aumento arbitrário de lucros, esse exercício de forma abusiva, não interessa se isso se deu de forma dolosa ou culposa, né? Que é meio um pouco sem sentido. Se o aumento foi um aumento arbitrário de lucros, foi um aumento doloso do lucro, né? Com a intenção de... Mas enfim, é uma ressalva que consta na lei, né? Essa infração à ordem econômica é uma infração de ordem administrativa, que vai ser julgada, portanto, pelo Tribunal Administrativo do CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa da Ordem Econômica. As penas que podem ser estabelecidas pelo CAD são, exemplificadamente, pena de multa, pena de proibição de contratação com o Estado, né, de participação em licitações, né, pena de contratação de empréstimo, né, com instituições financeiras oficiais, a cessação de eventuais benefícios fiscais que essa empresa tenha e a determinação compulsória de determinados atos societários, como a cisão da empresa ou a transferência de controle da empresa. E essa decisão do CAD, ela forma um título executivo extrajudicial, quer dizer, um título que pode ser executado diretamente na via judicial, independentemente de um processo de conhecimento para se aferir
vamos dizer, para aferir quem tem razão e quais são as provas a serem produzidas, não. Pode meramente apresentar esse título diretamente para que o juiz confira, determine o cumprimento do que está estabelecido nesse título. É um procedimento que tem um espectro de cognição muito inferior ao processo de conhecimento, em que você pode aventar qualquer tipo de matéria de defesa e tem possibilidade de produção de provas, e etc, etc, etc. E o processo de execução direta de um título executivo extrajudicial, ele tem uma esfera de cognição muito mais estreita, né? Muito mais difícil conseguir se esquivar, vamos dizer, da execução desse título, né? Tem muito, a outra parte tem muito menos oportunidades, vamos dizer, de que a outra, quer dizer, de impedir que a outra obtenha um resultado favorável, né? Isso é uma questão propriamente de processo, e nós vamos ter ainda um curso de processo civil em que nós vamos tratar sobre isso à luz do novo Código de Processo Civil. O CAD, ele exerce então não somente essa função repressiva, né, quer dizer, de contenção após a caracterização do dano, né, do ilícito, mas ele tem também uma eficácia preventiva, né, no sentido, por exemplo, de que determinadas operações societárias que importem perigo à livre concorrência, por exemplo, a fusão de duas grandes empresas que, ao formarem uma única empresa, vão passar a dominar o mercado. Essa fusão, para que ela tenha eficácia, ela depende da aprovação do CAD, quer dizer, depende da chancela do CAD. Seria a função preventiva, portanto, do CAD, e a função repressiva seria o estabelecimento dessas sanções e aí, posteriormente, a prática dos atos ilícitos, das infrações à ordem econômica. No item 2.2 ele trata aqui da concorrência desleal, né, que é objeto do direito penal. É uma infração penal que é tratada no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, né, que traz ali algumas condutas, dentre elas, por exemplo, publicar uma falsa afirmação em detrimento de um concorrente é uma infração penal, né? É algo que vai extrapolar, portanto, a esfera administrativa e vai entrar na seara penal, que tem aquelas sanções que a gente já conhece, né? Sanção pena privativa de liberdade, a pena de multa penal e a pena restritiva de direitos. Bom, então a repressão, portanto, da concorrência desleal no plano penal e no plano civil, essa infração à livre concorrência vai se dar tanto por uma responsabilidade contratual quanto por uma responsabilidade extracontratual, quer dizer, as partes ali podem pactuar uma limitação, né, à concorrência. Por exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial, eu exerço uma atividade empresarial e aí eu alieno o estabelecimento comercial a você e a gente pode estabelecer, olha, eu vou alienar aqui, vamos supor, essa padaria e eu não vou montar outra padaria aqui para fazer concorrência com você em determinado prazo. Eu vou ficar 10 anos sem fazer concorrência aqui para você, eu não vou fazer concorrência, eu vou mexer com outra coisa, né? As partes podem convencionar isso, mas mesmo que elas não convencionem, quer dizer, mesmo que haja silêncio no contrato a respeito da questão da concorrência, há uma previsão legal, quer dizer, uma previsão extracontratual que, salvo disposição das partes, quer dizer, se as partes não pactuarem nada, o alienante não poderá fazer concorrência ao adquirente no prazo de 5 anos, sob pena de cessação compulsória das atividades, quer dizer, dele parar por ordem judicial de exercer a atividade empresarial que ele está exercendo e de pagar uma indenização ao prejudicado, né? Ao sujeito que adquiriu o estabelecimento dele com
em tese com a justa expectativa de que ele não fosse estabelecer uma concorrência a ele, né? Bom, ponto 3. Os proibidos de exercer empresa são aqueles sujeitos que são civilmente capazes, né? Portanto, em tese, eles poderiam exercer a empresa, mas que, por alguma razão, eles são impedidos de exercer a empresa, né? São várias as hipóteses. O fundamento para essa limitação está no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que autoriza o legislador a regular a liberdade de exercício da empresa. Quer dizer, ali, vamos olhar aqui o texto constitucional para poder dar uma informação mais precisa. Vou pegar aqui rapidamente. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, profissão ou ofício, estabelecidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a lei pode limitar o exercício, né, profissional. Esse seria o fundamento para que o legislador estabeleça esses impedimentos. A principal hipótese de impedimento, que é mais relevante para o direito comercial, é a hipótese do falido não reabilitado, quer dizer, aquele sujeito que teve a falência decretada e que ainda não foi declarada a sua reabilitação. No caso de uma falência não fraudulenta, quer dizer, que não houve fraude, o sujeito simplesmente não teve condições de pagar os seus credores, ele poderá exercer, ele será considerado reabilitado após a extinção das obrigações, seja pelo pagamento mesmo, pelo adimplemento dessas obrigações, ou seja por outra causa, vamos supor, pela prescrição, né, vamos supor, das dívidas. Já a falência em que tem havido fraude, que tem havido um crime falimentar, vai ser necessária não só a extinção das obrigações, com a consequente reabilitação, vamos dizer, de caráter civil, empresarial, mas também a reabilitação penal, né, que tem um procedimento específico na legislação penal. Outros impedimentos: o sujeito que atua como leiloeiro também é impedido de exercer a atividade empresarial. E as demais hipóteses, eles estão geralmente localizadas dizem respeito ao direito público, né? Por exemplo, as que estabelecem limitações a funcionários públicos estão geralmente previstas nos estatutos desses funcionários públicos, no Estatuto da Magistratura, do Ministério Público, se eu não me engano também na Lei 8.112, que trata do funcionalismo público federal. E o objetivo dessas limitações é evitar que o funcionário público se desvie do seu ministério público em assuntos alheios à sua função. Quer dizer, o sujeito ele é funcionário público, mas ele tem uma empresa, então há uma grande possibilidade de que ele dê muito mais atenção e que ele dedique as energias dele àquela empresa e meio que negligencie ali o serviço público dele, justamente pela questão da estabilidade e coisa e tal, e ele meio que negligencie propriamente o exercício da função pública em favor dessa atividade empresarial que ele está exercendo, né? Portanto, esse impedimento visa evitar isso, né? Quer dizer, o cara que está exercendo uma função pública deve dedicar as energias dele para aquilo, né? Para honrar aquela função pública que ele está exercendo, que em última análise ele está servindo a todos, né? E está sendo pago também por todos. Algumas outras limitações, por exemplo, sujeitos que estiverem em débito com o INSS não podem exercer empresa. O transporte aéreo doméstico no Brasil ele só pode ser exercido por empresa nacional,
E aqui uma diferenciação, né? A vedação por incapacidade, quando o sujeito é um civilmente incapaz, né? Naquelas hipóteses, o menor de 18 anos, o sujeito deficiente mental, né? O louco, etc, etc, o que é incapaz de exprimir a própria vontade, ele é impedido do exercício da empresa para sua própria proteção, né? Para a proteção do próprio incapaz, né? Para que ele não se perca numa empreitada ali e na qual para a qual ele não está preparado, né? E para a qual ele tem grande chance de se dar mal, de perder seu patrimônio e etc. Já a vedação por proibição, né? O sujeito é civilmente capaz e a proteção e a proibição é estabelecida não para a proteção do sujeito, que é capaz e sabe o que está fazendo, mas para a proteção de um interesse público, de um interesse coletivo, né? Como é o caso aí dessa questão dos funcionários públicos e também do próprio falido, né? No sentido de resguardar os consumidores e as pessoas que vão ter tratativas com esse empresário falido. Quer dizer, o sujeito não teve capacidade para tocar a empresa, então para ele abrir outra empresa ele tem que pelo menos extinguir as obrigações dessa atividade dessa antiga empresa, né? Pelo menos pagar o que deve antes de querer se meter nisso de ser empresário novamente, né? Mas a sanção pelo descumprimento dessas proibições vai ser simplesmente o não resguardo pelas normas de direito empresarial, quer dizer, vai ser considerado ali um empresário de fato, uma sociedade de fato, né? Não vai ter o benefício, por exemplo, de poder declarar falência, de poder pedir falência de outras empresas, de poder ter a separação, quer dizer, a responsabilidade limitada, a separação patrimonial, né? E etc. Mas vai responder, por exemplo, a uma sociedade de fato, um sujeito que é funcionário público e que exerce irregularmente uma empresa. Se ele contrair uma obrigação, ele vai ter que responder por essa obrigação. Ele não pode se excusar dessa obrigação sob a alegação de que ele não podia exercer a empresa. Não, ele vai ter que arcar com essa obrigação. Ele meramente não vai poder contar com determinadas benesses, né, da legislação empresarial, do direito empresarial. No item 4, ele trata aqui da microempresa, da empresa de pequeno porte e do MEI, né, que é o microempreendedor individual. O artigo 179 da Constituição determina um tratamento diferenciado ao microempresário e à pequena empresa, né? E esse tratamento diferenciado consiste basicamente na simplificação das obrigações de caráter tributário e administrativo, que são obrigações, de certa medida, complexas, né? E para um cara que é um pequeno empresário, simples, isso poderia representar um entrave, até mesmo muito grande, que inclusive intimidaria ele e, em certa medida, impediria ele de exercer a atividade empresarial. E a lei que regula esse artigo 179, quer dizer, que estabelece essa simplificação, é a Lei Complementar 123 de 2006. Ela define o que é microempresa e o que é empresa de pequeno porte em função da receita bruta anual, quer dizer, um critério objetivo. E receita bruta anual, em termos aí, contábeis, jurídicos, é sinônimo de faturamento. Quando se fala faturamento, você deve entender já a receita bruta. Os empresários ou sociedades que atenderem os requisitos, quer dizer, que tiverem a receita bruta dentro dos patamares estabelecidos pela lei, devem acrescer ao nome empresarial ME ou EPP, né, ao fim ali do nome empresarial. Então, sei lá, Confecções Maria limitada, né, uma sociedade limitada. Então, ela acrescenta Confecções Maria LTDA ME, né, se for o caso. E essa lei 123 de 2006 estabeleceu o chamado Simples Nacional, né, que é um sistema de pagamento de diversos tributos mediante um único recolhimento mensal proporcional ao faturamento da empresa, quer dizer, a receita bruta, né?
e estabelece também a dispensa da escrituração mercantil, né, que é mais uma dispensa, a dispensa de mais um elemento burocrático ali para simplificar a vida do microempreendedor e do empresário de pequeno porte, né? Vai poder pagar todos os tributos de forma simplificada, né, fazendo um único recolhimento mensal, e está dispensado da escrituração mercantil. Em 2008, houve a inclusão do MEI, né, que é o microempreendedor individual, que também é aferido a caracterização como MEI a partir da receita bruta, né, que está descrita ali na lei. E o MEI também, ele tem, além das vantagens, né, do EPP e do ME, do microempreendedor, da microempresa e do empreendedor da empresa de pequeno porte, ele tem uma simplificação na inscrição dele como microempreendedor individual, e ele pode pagar os tributos abrangidos pelo Simples em cotas fixas, né? Vai pagar sempre o mesmo valor todo mês. Então, seria isso então, meus caros. Esse era o capítulo 2 do livro do Fábio Ulloa, que é o regime jurídico empresarial. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos.